que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. O próprio Senhor Jesus já falou para ela, por quê? A nossa origem é espiritual. O Senhor estava falando isso para aquela mulher. Fala para quem está do seu lado assim: olha, a sua origem é espiritual, meu irmão. Por quê? Porque nós somos espirituais. Então não tem como eu viver baseado nas minhas atitudes naturais, em coisas comuns, porque é bem difícil perseverar como natural. Entende o que eu estou falando? Você vai entender melhor um pouquinho mais para frente. O que eu estou afirmando para você, que é bem difícil perseverar, continuar sendo uma pessoa natural, uma pessoa comum. É por isso que as pessoas saem, é por isso que as pessoas deixam o ministério, é por isso que as pessoas param no meio do caminho, é por isso que as pessoas chutam o pau da barraca, é por isso que as pessoas abrem mão do chamado. Por quê? Porque naturalmente não tem como continuar. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando, irmão? Não tem como continuar, é bem difícil. Nós precisamos ser espiritual para nós vivermos ações sobrenaturais. Eu só estou relembrando aquilo que eu falei na nossa última conferência, porque de fato não tem como, irmão. E nós temos assim, pelo menos nesse último mês aqui na nossa igreja especificamente, nós temos desfrutado assim, nos últimos cultos, de uma presença da glória de Deus poderosa no nosso meio. Amém, meus irmãos? Não é verdade? A presença da glória tem sido poderosa no nosso meio. A manifestação sobrenatural de Deus tem sido forte, poderosa aqui no nosso meio. E é isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. Ser espirituais para nós desfrutarmos do sobrenatural de Deus, na manifestação de Deus no nosso meio. Amém ou não, meus irmãos? Precisamos diariamente, precisamos habitar nessa presença, precisamos estar nessa presença. Por quê, pastor? Porque é a nossa origem, porque nós fomos gerados nele. Amém ou não, meus irmãos? Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque é esse ambiente que nós fomos gerados. Nós nascemos nesse ambiente espiritual. Quantos aqui pode falar amém por essa palavra? Então, sempre que eu falo sobre esse assunto aqui, eu estou provocando você a abrir os seus olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos espirituais para receber no nosso espírito aquilo que o Senhor tem para nós. Eu estou falando para você, irmãos, nós precisamos nos abastecer, nós precisamos nos renovar as nossas forças, precisamos encontrar forças novas para novas batalhas, para novos desafios, precisamos nos encher da vida de Deus, irmãos. E isso é diariamente, todos os dias, é viver nesse ambiente, é ficar com essa expectativa de algo novo da parte de Deus a todo momento, irmão. E aí, só existe um ambiente, como é que eu posso dizer isso aqui? Só existe um ambiente que isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. Só há um lugar que esse renovo, essa força, essa vida é gerada em nós. Só existe um lugar que nós vamos poder desfrutar, renovar isso na nossa vida. Que lugar é esse, meu irmão? Presença de Deus. Esse lugar é onde o Senhor está se manifestando. Esse lugar é onde a glória de Deus está sendo manifesta. Eu não sei quanto a você, mas eu já estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Eu já sinto a presença manifesta do Senhor nesse lugar.
Se você está sentindo a presença do Senhor, querido, levante as suas mãos bem alto, sabe, libera uma palavra de adoração, libera uma palavra de glória, libera uma palavra para Ele agora, querido, porque Ele está falando aos nossos corações. Aleluia. Então, quando eu sempre falo com você, é isso, porque só é para aguçar você, porque só existe esse lugar, esse ambiente onde você vai renovar suas forças, onde você vai desfrutar de Deus. Você sabe, eu falei isso, acho que no último culto. Existe uma diferença. A presença de Deus é diferente dos outros níveis de acesso do sobrenatural. Existem pelo menos 3 níveis de acesso ao sobrenatural. Quantos querem saber? 3 níveis de acesso, 3 níveis para você desfrutar da presença do Senhor. O primeiro nível de acesso à glória de Deus, o primeiro nível de acesso para você experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, você só vai acessar pela fé. Diga, fé. Não, fala com autoridade, fala com fé, fala fé. Isso. Primeiro acesso que você vai ter para você desfrutar o sobrenatural é pela fé. E como eu falei para você, o primeiro nível de acesso ao sobrenatural é a fé. Nós acessamos, o sobrenatural de Deus pela fé. Pastor, o que é pela fé? O que é fé? É o nosso trabalho. A fé é o nosso exercício baseado naquilo que Deus falou para nós através da sua palavra. Você vai entender isso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente, talvez até na última palavra que eu vou compartilhar. Depois eu falei com você que nós temos a unção. O que é unção, pastor? Unção é a habilidade, é a capacitação de colocar em prática o exercício de uma missão ou de uma tarefa debaixo da palavra. Você entendeu isso aqui? Você entendeu isso? A unção é a habilidade, a capacitação, aquilo que vai te capacitar a colocar em prática, o exercício de uma missão ou de uma tarefa debaixo da palavra. Isso é unção. O outro nível que eu falei com você é o nível da glória de Deus. Só que no nível da glória de Deus, tudo é diferente. Tudo. Cadê o pessoal do louvor? Aleluia. Agora que eu estou. O outro nível da glória de Deus é o nível de acesso ao sobrenatural, o nível da glória de Deus. Então, como eu estava falando para você, esse nível, esse ambiente é diferente de tudo. Tudo aqui é diferente. Ah, por quê, pastor? Porque debaixo da glória de Deus nós não fazemos nada. Debaixo da glória de Deus nós não trabalhamos. Debaixo da glória de Deus nós não nos esforçamos para fazer nada. Não há esforço. Na glória de Deus só há descanso. Na glória de Deus só há desfrute. Porque no ambiente da fé, o acesso ao sobrenatural através da fé, você precisa se esforçar, você precisa colocar a sua fé em prática, baseado na palavra, baseado naquilo que Deus falou através da palavra. O segundo acesso através da unção, eu preciso dessa capacitação do Espírito em mim. Entende, irmãos?
Eu preciso buscar, eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso ir atrás. Mas quando nós estamos no ambiente da glória, eu não faço nada. Eu só descanso e desfruto daquilo que o Senhor tem para nós. Quantos estão entendendo o que eu quero falar para você? É por isso que o Salmo fala assim, olha: porque todo aquele que habita a sombra é para descanso, sombra é para desfrute. É por isso que o Salmo fala: porque todo aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. E eu falei isso aqui na conferência passada. Só desfruta da sombra de uma árvore quem está debaixo dela. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu estou falando para que você possa desfrutar da presença do Senhor. Você precisa estar embaixo dele, embaixo das asas. Porque se você não estiver embaixo da sombra, você vai estar, sei lá, no sol, e você não vai ter descanso. Você está entendendo isso? Então, no ambiente da glória de Deus, eu não faço nada. Eu só descanso e desfruto. Você pode dar um glória a Deus por isso? Em todos os outros níveis, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar, nós temos que insistir. Agora, na glória de Deus, nós só temos que descansar. Aleluia. Por quê, pastor? Porque no sobrenatural de Deus já não tem mais nada a ver comigo. Eu não faço nada. Agora você está entendendo porque é mais fácil você perseverar no sobrenatural. Porque no sobrenatural não tem a ver nem comigo nem com você. Você não precisa se esforçar. Quem vai fazer é Ele. Então é tranquilo. Fala para quem está do seu lado assim, ó: para você descansar no sobrenatural é muito tranquilo. Agora, no natural, fala assim: você está arriscado a parar no meio do caminho. Por quê? Porque você se esforça muito no natural. É você que tem que fazer, é você que tem que fazer, é você que tem que fazer. E aí quando você não consegue, você: Deus não é para mim, não dá para fazer. Entende o que eu estou falando, irmão? Agora você está entendendo porque no sobrenatural é bem tranquilo. Por que você persevera no sobrenatural? Porque você não faz nada, porque não tem a ver com você. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém, meus irmãos? Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você crê, estende a sua mão para cá para você receber. Eu declaro na sua vida que as coisas sobrenaturais serão muito mais reais na sua vida do que as coisas naturais. O sobrenatural de Deus vai ter muito mais vida na sua vida do que as coisas que você acha que você pode fazer. E aí você vai desfrutar dele. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então, perseverar é uma chave que Jesus deu para a igreja. Perseverar é uma chave que Jesus deu para os seus filhos. Deu para mim, deu para você. Então você tem que entrar, você tem que pegar essa chave e se mover com ousadia. Entende o que eu estou falando? É só você pegar e, crer nisso e deixar o Senhor fazer na tua vida. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu falo para você, de todas as provas que nós podemos enfrentar, de todas as dificuldades que nós possamos passar, de todas as tentações que podem vir sobre nós, a pior delas é nós sermos tentados a desistir, é nós sermos tentados a parar, a desistir, parar no meio do caminho. Essa é a pior de todas elas, e o diabo sabe muito bem disso. Entende o que eu estou falando? É por isso que você está nessa conferência aqui hoje. Me ajuda a pregar, aleluia. Aleluia. É por isso que você está aqui hoje, irmão, nessa conferência, sem parar, aceleração 2.0. Entende o que eu estou falando, irmão? Eu quero declarar mais uma vez sobre a sua vida.
Eu declaro que você não vai parar, você não vai desistir, você vai até o fim, e de uma maneira acelerada. Aleluia. Eu quero compartilhar mais uma chave com você hoje, sobre esse texto que nós lemos. E esse texto que nós lemos diz que uma grande multidão está nos olhando. Existe uma grande multidão torcendo por mim e por você. Vai, 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 vai. Tem muita gente torcendo para você vencer, meu irmão. Tem muita gente torcendo para que você não desista. Tem muita gente torcendo para que você não pare. Ao contrário de você olhar para o natural e achar que as pessoas estão querendo travar você, se você olhar no mundo espiritual, você vai ver que tem uma multidão torcendo por você, meu irmão. Ei, precisamos ser mais espirituais. Se você for mais espiritual, você vai entender que a vida vai ficar muito mais tranquila, muito mais fácil. Presta atenção. Esse texto que nós lemos aqui diz que há uma grande multidão nos olhando, torcendo por nós. Quem são esses, pastor? Todos os personagens do capítulo 11 do livro de Hebreus. Quem são esses? Abraão, Moisés, Noé, Elias, todos os personagens que venceram no Antigo Testamento. Ei, não é qualquer um que está torcendo por você não, irmão. Não é qualquer um não, são simplesmente os pais, os heróis da fé. Não é qualquer um, presta atenção, não é qualquer um. E eles estão ali dizendo para mim e para você, ó, estão falando assim, olha, não desista, não pare, vai, 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 vai. Por quê? Porque a gente também passou por isso aí. A gente passou por isso para que hoje você possa estar no lugar que você está. Posso ouvir um amém por causa disso? Passamos por isso aí para você chegar onde você está. Então, irmão, olha para cá. Os nossos heróis da fé, os nossos pais da fé, vamos dizer assim, eles não estão apenas só pedindo para nós desistirmos. Não está falando só isso, ó, não pare, não desista, continue. Não, não é só isso que eles estão falando. Eles estão falando assim para mim e para você, olha, muito obrigado por você não ter desistido. Olha, muito obrigado por você continuar. Muito obrigado por você continuar acreditando na sua família. Muito obrigado por você continuar acreditando no seu relacionamento, no seu casamento. Muito obrigado por você continuar acreditando nos seus filhos. Muito obrigado porque você não parou. Porque por mais difícil que estejam as circunstâncias, você está firme. Você continuou. Você não desistiu. E eles estão falando, vai, 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 não para, continua, muito obrigado, muito obrigado. E eles continuam falando, ainda que alguém tenha desistido de você, ainda que alguém esteja desistindo de você, você não desistiu da vida. Ei, você não desistiu da tua fé, você não abandonou a sua fé, você não deixou de acreditar. Obrigado. Eles estão falando aqui, obrigado por continuar acreditando em Deus. Você pode erguer suas mãos aos céus e falar, obrigado, Senhor, porque eu estou firme, estou aqui. Separa esse tempinho para você agradecer ao Senhor, porque só Deus, só você e Deus sabe como foi difícil para você estar aqui, como foi difícil para você chegar hoje nesse ponto que você está na sua vida espiritual. Isso, agradeça ao Senhor. Irmãos,
Então qual é a palavra de Deus para nós? Qual é a palavra de Deus para mim e para você? É tempo de não parar. Fala assim, é tempo. Não, fala com autoridade. Fala assim, é tempo de não parar. Fala assim, é sem parar. Aleluia. Então nós temos aqui dois pontos importantes. Primeiro que eu falei para você, nós temos um poder, né? O poder de uma visão, um poder de olhar para o invisível, o poder de você olhar para Jesus, o poder de você olhar além dos problemas, o poder de você olhar além das dificuldades, o poder de você olhar além das circunstâncias e das adversidades. Amém, meus irmãos? Essa é a chave da perseverança. Eu quero compartilhar uma outra chave com você. Nós temos aqui uma outra chave, um outro poder que precisa caminhar junto com esse poder. Uma outra chave que precisa caminhar com essa chave de você olhar o invisível, de você olhar para Jesus. Pastor, que poder é esse? Que chave é essa? Eu falo para você, é o poder do compromisso. Fala, compromisso. Não fala com autoridade, fala compromisso. O primeiro é perseverança, o segundo, compromisso. Esse é o poder do compromisso. Que compromisso é esse, pastor? É o compromisso com Deus, é o compromisso com o nosso irmão, é o compromisso com o ministério, é o compromisso com a palavra. Por quê? Porque todas as pessoas que têm compromisso com Deus são diferentes das outras. Todos aqueles que têm compromisso com o Senhor, com a sua palavra, com o ministério, com o irmão, são diferentes. Por quê? Porque eles são firmes, eles são inabaláveis. É como se existisse uma blindagem em torno delas. É como se existisse uma couraça protegendo. Não importa o que aconteça com ela, não importa o que aconteça com a sua fé, não importa o que elas estão passando, elas são inabaláveis, estão sempre firmes, sempre confiantes em Deus. Olha, eu tenho visto testemunho aqui na igreja de pessoas que têm buscado, e o Senhor tem honrado. O Senhor tem honrado. Firme, sabe, no posicionamento. Querido, eu quero declarar no nome de Jesus que o Senhor está levantando hoje aqui homens, mulheres, jovens e até crianças comprometidas com Ele, comprometidas com a sua palavra, comprometidas com o irmão e comprometidas com o ministério. Eu quero compartilhar com você aqui um exemplo em que Jesus tem uma conversa com alguns homens. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57 até o verso 62, Jesus interage com 3 pessoas. Parece aqui que são as mesmas pessoas, mas são 3 pessoas diferentes. São 3 pessoas diferentes. Deixa eu ler o texto aqui para você entender. Verso 57, ele fala assim: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O outro, perceba que são 2. Um falou isso, agora o outro. São 3 pessoas diferentes, 3 tipos de pessoas diferentes. E disse o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E disse Jesus:
ninguém, verso 59, verso 59, e disse outro, segue. Jesus se vira para o segundo e fala, Jesus que fala, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar o meu pai. Mas Jesus disse, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Perceba que o primeiro se oferece, o segundo Jesus chama ele. Aí o verso 61 fala assim, e disse outro também, o terceiro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Aí Jesus responde para ele, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o meu reino, é apto para o reino de Deus. Você conseguiu perceber que são três pessoas diferentes? Sim ou não? O primeiro se oferece, o segundo Jesus chama ele, e o terceiro também se oferece. Eu não sei se você conseguiu perceber isso, mas foi exatamente isso que aconteceu. A primeira pessoa se oferece, Jesus olha para ele e fala assim, como é que é? Ele se oferece, e ele chega e fala para ele, Senhor, eu vou te seguir, eu vou com o Senhor aonde o Senhor quiser que eu vá, aonde que o Senhor for, eu vou junto, Senhor. Você já viu aquela sensação de quando você vê as coisas acontecendo fácil demais, você desconfia? Tem até um ditado, né? Como é que é? Quando o milagre, como é que é? Quando o milagre é demais, quando a esmola é demais, até o santo desconfia, né? É mais ou menos isso aqui, mais ou menos isso aqui. Eu vou com o Senhor, onde quer que o Senhor vá, eu vou junto. Aonde for, Senhor. Aí Jesus olha para esse camarada e fala assim, a resposta de Jesus foi direta, e a resposta de Jesus nos dá o perfil de quem era aquela pessoa, entende? Porque Jesus fala para ele assim, vai aprender primeiro com as raposas. Eu vou com o Senhor, filho, vai aprender com as raposas, vai aprender primeiro com os passarinhos, depois a gente fala sobre isso, depois a gente discute sobre você me seguir, mais ou menos assim. Presta atenção, filhão, Jesus fala assim, olha, as raposas têm covis, entende? Ei, covis, não é covil, é covis, no plural. E ele fala assim, e os passarinhos também. Os passarinhos têm ninhos, não é ninho, ninhos. O que Jesus está dizendo aqui, irmão? Ei, eu não tenho compromisso com gente instável. Eu não tenho compromisso com pessoas que deixam rastros para trás. E aí Jesus usa esse exemplo aqui, e não é à toa, porque as raposas, não sei se você sabe, é um dos animais do reino animal que é mais infiel. Não pensa em ninguém, só quer saber dele. As raposas contraem várias moradas, contraem várias famílias, tem várias casas. Entende o que eu estou falando? Porque se está ruim aqui, ela pula para outra. A raposa não tem compromisso com ninguém, é um dos animais mais infiéis no reino animal. E aí depois Jesus fala, da mesma forma são os passarinhos. Os passarinhos são muito, ele tem uma instabilidade tão grande, eles são inconstantes. Sabe por quê? Porque se estiver difícil no norte, ele corre para o sul. Se estiver difícil no sul, ele corre para o norte. Entende o que eu estou falando? Jesus, sabendo disso, já nos mostrando o perfil daquele homem, ele fala, vai aprender com eles primeiro. Vai aprender com a raposa, e depois vai aprender com os passarinhos.
que Jesus está falando? Sem compromisso não dá para seguir. Entende, irmão? É muita gente, irmãos. Eu não sei, assim, existem muitos irmãos que existem momentos de dificuldades que as pessoas, elas correm e abandonam tudo. Entende o que eu estou falando? É por isso que Jesus está falando, irmão, olha, sem compromisso não dá para seguir. Jesus está falando, eu preciso de pessoas com compromisso. Para me seguir, tem que continuar e ir até o final. Para me seguir, tem que começar e terminar. É isso que Jesus está falando. Para me seguir, tem que ir até o final. Sabe por quê, irmãos? Porque compromisso é uma característica da igreja. Assim como a perseverança é uma chave que o Senhor deu para a igreja, o compromisso também é uma chave que o Senhor dá para a igreja. Nós precisamos andar com a chave da perseverança e a chave do compromisso no bolso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Fala amém bem forte, amém. Entende, irmãos? Porque tem que ser uma característica nossa. É uma característica da vida da igreja, ir até o final, sem parar. É uma característica daqueles que seguem a Jesus, aleluia. Fala para quem está do seu lado assim, você está seguindo a Jesus? Fala assim, então, você tem consciência que tem que ir até o final? Entende, irmãos? E aí, a gente vê a resposta de Jesus. Pela resposta de Jesus, a gente já vê o perfil daquele camarada. Aí, o interessante que eu já falei para você, é que o segundo homem não se oferece, é Jesus que chama. Jesus se vira para o segundo homem e fala assim, vem. Ei, você, vem aí. Ei, você, vem e me segue. Ah não, peraí, Senhor, eu até posso ir, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai quando ele morrer. Deixa eu ir lá atrás do meu pai. Aí Jesus fala assim, filhão, preste atenção, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas no primeiro, Jesus nem discute com ele. Ele só dá uma resposta, vai aprender com as raposas, vai aprender com os passarinhos. Mas agora, o segundo, Jesus já tem um interesse em conversar com ele. Jesus, busca ali uma conversa. No primeiro ele fala, não quero nem conversa, vai aprender lá com... Agora o segundo ele chama. Ele fala assim, calma filho, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus ainda dá uma resposta para ele. E quando Jesus fala disso, é porque Jesus sabia da tradição. Isso aqui nos fala da tradição, do costume que aquele rapaz, provavelmente ele era o primogênito de uma família judaica ali, uma família de judeus. Por quê? Porque o primogênito geralmente era assim, enquanto o pai não morrer, ele não resolve a vida dele. Enquanto o pai não morrer, ele não decide a vida dele. Entende? É por isso que Jesus fala, não filho, fica calmo, deixa que os mortos vão sepultar os seus próprios mortos. Certamente Jesus já sabia. E em outras palavras, Jesus está falando assim, filhão, olha, eu entendo as tradições, eu entendo os costumes, eu sei disso tudo. Eu entendo os costumes, eles não vão parar, a tradição vai continuar, os costumes vão continuar, mas eu estou te chamando para algo novo.
Em outras palavras, o que Jesus estava falando era isso. Eu sei, deixa os mortos, mas eu estou te chamando para algo novo. Eu estou te chamando para você viver algo diferente, algo novo na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmão, o vinho novo e o vinho velho, eles estão juntos, eles estão ali. Só que para você receber o novo, você precisa deixar o velho. Para que o novo possa acontecer na tua vida, você precisa se desarraigar do velho. Deixa eu falar algo aqui rapidinho, irmãos. Antes, guarda isso no teu coração. Antes de Deus estabelecer ou fazer qualquer coisa nova na sua vida, é muito importante que você venha quebrar, desfazer, romper com tudo aquilo que é velho. Sabe por quê? Porque Deus não vai edificar nada novo em escombros. Deus não vai edificar nada novo em cima de coisas velhas. Lá em Mateus 9,16 ele já vai dizer: o que adianta você colocar um pano novo em uma veste velha? O que adianta você pegar um pano novinho e querer remendar uma roupa velha? Mateus 9,16: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e se faz maior ruptura. O que Jesus está falando aqui, irmão? Ei, vai causar um rasgo maior, o furo vai ficar pior. Se você querer fazer uma costura numa calça já velha, estragada, não vai adiantar, você vai ficar com um problema pior ainda. É isso que ele está falando. O que ele está falando assim, o velho não vai suportar o novo. O velho não vai suportar o novo. Então, é importante que você saiba que o novo vai chegar quando você remover o velho. Quantos estão compreendendo isso? Então escuta, Deus quer mudar a nossa forma de pensar. Deus quer mudar a nossa estrutura de fé, irmãos. Deus quer mudar a nossa mentalidade. Ele quer mudar o nosso coração. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Eu estou falando para você, Jesus foi o vinho novo daquele tempo. O judaísmo já estava lá, era o vinho velho daquele tempo. Entende? Porque quando Jesus chega, ele revoluciona tudo. Ele muda tudo. Amém, meus irmãos? Aí agora vem o terceiro homem. O terceiro homem chega para Jesus e fala: Senhor, ele se oferece também. Ele fala: Senhor, eu vou contigo, Senhor. Aonde quer que o Senhor fores, irei eu também. Pode me chamar, Senhor, que eu estou contigo. Pode me chamar que eu vou até o final. Mas espera aí, Senhor. Esqueci um detalhe. Eu esqueci que tem um monte de gente lá em casa e eu preciso resolver algumas coisas com ele. Isso aqui não tem, ninguém faz isso na videira de Belfort Roxo, viu, pastor Fábio? Viu, pastor Eliezer? Ninguém faz isso aqui. Eu sei que lá em Cabo Frio também não faz isso não, né? Seropédica, não duvido. Peraí, tem um monte de gente lá em casa. Eu sei que aqui isso só deve acontecer lá na videira da Bósnia. Se acontecer, mas eu não acredito também não. Preciso lá em casa resolver algumas coisas. Aí Jesus já responde para ele, nos mostrando também o seu perfil, como era o perfil daquele homem. Peraí, pastor, peraí, Senhor, eu vou lá, mas eu tenho um monte de gente lá em casa, eu preciso lá resolver algumas coisas. Aí sabe que Jesus fala para esse camarada? Aquele que põe a mão no arado, desiste do compromisso, olha para trás, não está apto para entrar no meu reino. Eu já li isso para você. Consegue perceber? Consegue entender os três perfis desses homens?
Irmão, compromisso é para a igreja. Compromisso são para os filhos de Deus. Por quê? Porque Deus espera compromisso de nós. Deus espera que os seus filhos sejam compromissados com Ele, sejam compromissados com o nosso irmão e também sejam compromissados com o ministério, com a igreja dele. Então o nosso chamado é um chamado ao... O nosso chamado é um chamado para quê? Fala, compromisso. Eu não sei se o amém é fraco, você está pensando assim agora, tem um monte de coisa para fazer lá em casa. Ah, Senhor, eu estou aqui, mas caramba, eu tenho muita coisa. Eu espero que aqui não tenha ninguém com esse perfil. Amém, meus irmãos? Quantos entendem isso? Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que desistem, sabe, que voltam para trás, pelo menos duas coisas acontecem na vida desse camarada. Duas coisas. Primeiro, eles perdem o impulso. Não tem impulso, não tem impulsão. Eu ia pular mais longe, mas meu pé... Não tem impulso, ele perde. Ele perde. Duas coisas eu falei, ele perde o impulso e perde o ritmo. Pessoas que olham para trás, pode reparar, ele não tem impulso e ele não tem ritmo. Pode ver, irmão, pode perceber. Pode ver que a pessoa demora a vir para a igreja, ela demora a vir para o culto, ela deixa de se relacionar com o Senhor, já não consegue orar mais, já não entende mais a Bíblia, já não sente mais a presença, e vai ficando cada vez mais lento, mais lento, mais lento, não tem impulso e não tem ritmo. E isso é tudo que Satanás quer. Eu já falei isso. Satanás sabe melhor do que muita gente que tudo aquilo que muitas pessoas buscam, vão atrás, já é dele. Mas Satanás faz com que você tente conquistar aquilo que já é seu. Ele começa a colocar coisas na sua cabeça. Ele sabe que já é seu, mas você não sabe. Deveria saber, mas não sabe. E por causa disso você desiste e fica cada vez mais lento. Ei, escuta uma coisa: Satanás não pode frustrar nenhum dos projetos, nenhum dos sonhos, nenhuma das promessas que o Senhor liberou sobre a sua vida, meu irmão. Ele sabe que não pode. E eu estou falando para você isso aqui. Agora, uma coisa que ele sabe: ele pode atrasar você, ele pode paralisar você, ele faz com que você fique mais lento. Quantos estão entendendo isso? É por isso que você vê isso acontecendo. A pessoa não tem mais ritmo, não tem mais impulso. E Jesus está falando, aquele que abrir mão, aquele que voltar para trás, aquele que olhar para trás, não está apto para o meu reino. Irmão, quais são os sinais de uma pessoa estar preparada, ou que ela está desistindo? Ela está parada, está lenta. E aí, irmão, vamos lá, estamos juntos. Ah, pastor, eu não quero mais continuar. Vamos lá, irmão, sem parar. Pega o impulso aí. Ah, não, Deus já falou comigo. O meu ministério acabou, o meu tempo acabou. Primeiro, essa pessoa tem um cansaço absurdo de tudo, constantemente abatida, cansada, não tem uma palavra. Você olha para a pessoa, você fica abatido também. Ah, não, eu não aguento mais, eu estou muito cansado, já fiz muito. Ah, não. Meu irmão, olha para cá, Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
começando a entender a diferença de você perseverar no natural e no sobrenatural? Ei, porque se você continuar no ritmo, no sobrenatural de Deus, você vai ver que existe um Deus que trabalha por você, faz por você. Querido, eu estou falando para você, nós servimos a um Deus que trabalha por nós. Seja sincero, seja honesto. Ele tem guardado a sua casa, sim ou não? Ele tem guardado a sua vida, sim ou não? Ele tem guardado os seus filhos, sim ou não? Ele tem te livrado do mal, sim ou não? Ele tem curado você, sim ou não? Ele tem dado provisão a você, sim ou não? Ei, irmão, vamos lá, vamos lá. Pega o ritmo aí, irmão, pega o ritmo aí. Pega o impulso, irmão, pega o impulso. Vai, 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 pega o impulso. Vamos, 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 vamos. Não dá não, pastor. Não dá não, estou muito cansado. Estou muito cansado, tem um monte de gente lá em casa. Preciso resolver umas coisas ainda. Eu não sei, irmão, eu acho que eu estou pregando para pelo menos uma pessoa aqui nesse lugar. Pessoas que estão desistindo, irmão, e rompendo com o compromisso. Ela começa a culpar a Deus, falando assim: eu nem consigo mais ouvir a Deus. Deus parou de falar comigo. É bem provável que o meu tempo já acabou mesmo. E aí ele começa a dar desculpas. E olha, eu tenho aprendido aqui, tenho falado com algumas pessoas. Sabe o que eu tenho aprendido? Que quem é muito bom para dar desculpa, pastor, não é bom em mais nada. Quem é fera em dar desculpa, pode ter certeza, ele não vai ser bom em mais nada. Mais nada. Você compreende essa palavra? Olha para cá, filhão. Compromisso sempre foi a chave determinante na vida da igreja. Perseverança sempre foi a chave determinante na vida da igreja. Atos 2, verso 46, fala assim: e perseveravam unânimes. Um dia, de vez em quando vem enfermidade, quando os negócios não estão fluindo, não estão rendendo, quando não tem mais nada, quando não tem mais dinheiro, aí eles vão lá e dão um pulinho na igreja. É isso que Atos fala? É isso, irmão? Não, claro que não. Nada disso. E perseveravam, e perseverando unânimes. O que eu falei para você? Do sobrenatural de Deus. Todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga glória a Deus por essa palavra. Diga aleluia. Perseverança é a chave do povo de Deus, irmãos. Quando eu e você estamos perseverantes, escute isso que eu vou falar. A perseverança nos dá uma habilidade sobrenatural. Pastor, o que é isso? Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Presta atenção. A nossa perseverança é o nosso compromisso nos dá a habilidade de terminar aquilo que a gente começou, de ir até o fim, de ir até o final. Então, se você está com Deus, se você tem compromisso com Deus, se você está perseverante, se você olha para os desafios, você olha para as crises, você olha para o diagnóstico do médico, você fala assim: isso não vai me parar. Eu vou seguir adiante, eu vou continuar seguindo em frente. Eu vou guardar a minha casa, eu vou proteger a minha família, eu vou administrar as minhas coisas com graça, com a graça do Senhor. Eu vou vencer nesse tempo. Isso é uma habilidade sobrenatural, irmãos, de você continuar aquilo que você começou. Porque no sobrenatural a gente só, quem lembra? Descansa.
não faz nada. Então, qual é a palavra de Deus para nós hoje? Graça de Deus. Graça, a graça do Senhor. Porque a mesma graça que te levou à salvação, ela te dá forças para você perseverar. Ela te dá forças para, fazer você continuar. 1 Coríntios 15, verso 10 fala assim: mas se pela graça de Deus sou o que sou, Paulo falando, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei, lembra do outro nível? Trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. O problema, irmãos, um dos problemas da graça é que muita gente acha que a graça é desculpa para não fazer nada. Ah, pastor, eu estou na graça, eu vou dormir o dia inteiro. Ah, pastor, a graça está sobre mim, então deixa que eu cuide da minha vida. Não, Paulo não está falando isso. Paulo está dizendo assim, Paulo está dizendo que a graça de Deus é o seguinte: olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu nem estaria aqui. Mas tem uma coisa, eu trabalhei muito, eu perseverei, eu não desisti, eu não abri mão, eu trabalhei, e quanto mais eu trabalhava, mais a graça me alcançava. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso no natural, nos níveis de acesso ao sobrenatural que eu falei com você. Porque nós vamos desfrutar do descanso no ambiente de glória. Glória. Amém? Tranquilo isso aqui? Então, se você quer isso para a sua vida, você tem que declarar, levantar as suas mãos aos céus e falar: Senhor, a tua graça é suficiente na minha vida, para que eu viva tudo isso que o pastor Alexandre está falando. Eu dependo da sua graça. Eu vou trabalhar, eu vou botar minha fé em prática, eu vou exercer, eu vou crer, eu vou usar a unção que é derramada sobre a minha vida, eu vou buscar isso intensamente. Mas quando eu estiver no sobrenatural, Senhor, eu creio que eu só vou descansar. Então, erguer suas mãos e falar assim: Senhor, a tua graça me basta, a tua graça é suficiente para mim. Eu declaro, irmão, sobre a sua vida um dia de graça renovada. Graça renovada. Por quê? Porque a graça, paga para mim, por favor, aqui, ó. A graça é o poder sobrenatural de Deus que dá as minhas forças naturais para que eu possa fazer aquilo que por mim mesmo eu não posso fazer, eu não consigo fazer. Então, filhão, qual é a área da sua vida que você precisa que a graça seja renovada? Qual é a área da tua vida que você perdeu o impulso? Qual é a área da tua vida que você perdeu o ritmo? Qual é a área da sua vida que a graça precisa ser renovada? Deixa só a branca aqui, filhão. Só a branca, não precisa, só a branca parada. Teve uma vez, sem um estropo, filho. Teve uma vez que um apresentador pergunta para uma jovem, faz uma entrevista com ela e faz assim: mas vem cá, minha jovem, o que está acontecendo na sua vida? E ela vai e responde assim: eu preciso ser amada, eu preciso ser respeitada, eu preciso ser valorizada, é isso que eu estou buscando. O entrevistador fala: mas por que essa ânsia toda de valorização? Porque eu já estou cansada de viver essa vida sem reconhecimento. Aí o apresentador pergunta para ela: vem cá, filha, quantos anos você tem?
16 anos. Ai, meu Deus. Baixou a cabeça. Filha, você não sabe nada da vida. Sabe nada. É seu pai que paga as contas, suas contas, não é? Tudo que você tem vem dele, não é? Todo o suporte vem dele, né? Ah, sim. Então você não entendeu nada da vida ainda. É isso, irmãos. Algumas pessoas precisam entender. Você precisa da graça de Deus para que a sua vida ela tenha ou faça um mínimo de sentido, um mínimo de significado para você. Se a graça que foi derramada sobre a sua vida não é capaz de preencher esse vazio, essa paralisação, essa lentidão em certas áreas da sua vida, você precisa que essa graça seja renovada na sua vida hoje, agora. Sabe por quê? Porque não é por você, é pela graça de Deus. E hoje é um bom dia, um belo dia para você receber essa unção renovada pela graça. O Senhor quer te apaixonar de novo. O Senhor quer te atrair de novo. O Senhor quer que você pegue o impulso, não perca o ritmo. Ele quer renovar as suas forças para você não parar. Sabe para quê? Para quando chegar na segunda-feira, você poder falar assim: Senhor, a tua graça é suficiente na minha vida. A tua graça me basta. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.